O que faria uma cidade em plena ascensão, extremamente rica, acabar em destruição por vontade divina? Será que estamos indo pelo mesmo caminho? Deixe aqui seu comentário com a sua opinião e me diga com toda a sua sinceridade. Neste vídeo, você vai descobrir os verdadeiros motivos por trás da história de Sodoma e Gomorra. Antes do fogo cair do céu, Sodoma e Gomorra brilhavam. Imagine ruas cheias de vida, mercados perfumados de especiarias, joias que cintilavam ao sol e celeiros tão cheios que pareciam não ter fim. Ali, a terra era farta. O Jordão corria como um rio de promessas. As caravanas vinham de longe, e a palavra que melhor descrevia tudo aquilo era abundância. Mas por trás das muralhas, algo maturava. Orgulho, indiferença, violência e uma cultura que trocou a virtude por aplausos à perversão. Foi por isso que a decisão veio. Juízo? E agora, a pergunta que incomoda. Estamos repetindo a história? Abundância sem compaixão, prazer sem limites, hostilidade aos vulneráveis. Soa familiar? Fica comigo até o fim, porque o destino de Sodoma e Gomorra é um espelho. E talvez você reconheça mais do nosso tempo aqui do que gostaria. Sodoma era um oásis. O sol começava alto sobre a planície do Jordão, e a luz dançava sobre canais de irrigação que serpenteavam pelos campos. Trigo dourado, vinhas maduras, pastos verdes. Na praça, mercadores erguiam tendas coloridas. Tecidos finos pendiam como cascatas de cor. Havia olhos pintados com pó do Oriente, braceletes de prata, âmbar, mirra, canela. Era a cidade onde tudo acontecia. Negócios, festas, alianças. E junto dessa prosperidade cresce algo sutil. Um sentimento de invencibilidade. Quando o pão é farto e o comércio é forte, a alma, às vezes, adormece. A hospitalidade antes sagrada foi trocada por desconfiança, a compaixão por indiferença fria e a dignidade do outro por uso e descarte. Sodoma brilhava por fora, mas por dentro a ferrugem já corria. Foi nessa época que Ló, sobrinho de Abraão, fez sua escolha. Dado a escolher entre as colinas de Canaã e a planície do Jordão, ele olhou e viu abundância. Quem o culparia? Primeiro, ergueu tendas do lado de fora dos muros. Depois, a cidade o puxou para dentro, e Ló comprou uma casa. As tardes eram agradáveis, negócios, banquetes, conversas, mas a cada noite o coração pesava. As histórias corriam baixas pelas esquinas, gente que sumia, estrangeiros humilhados, força usada como espetáculo. Ló não era deles. Respeitado em parte, estranho de alma. As pessoas o ouviam nos portões, é verdade. Lugar de julgamentos e decisões. Mas quando a noite caía, as regras mudavam. Em outro lugar, numa colina de carvalhos, Abraão senta-se à entrada de sua tenda, no calor do dia. 3 viajantes se aproximam. Ele corre. Água para os pés. Pão fresco. Carne tenra. A hospitalidade, uma arte sagrada, não era encenação, era sinal de caráter. Mas não eram viajantes comuns. 2 eram anjos. O terceiro, o Senhor. Na sombra da árvore, entre pão e conversa, uma promessa ousada, um filho para Sara. E um anúncio ainda mais grave. O clamor de Sodoma e Gomorra subiu até mim. Abraão respira fundo e faz o que os justos fazem quando a tempestade se aproxima. Intercede. E se houver 50 justos? 45? 30? 20? 10? O Senhor responde a cada pedido. Por amor deles não destruirei, mas a verdade é implacável. Nem 10. O crepúsculo cai sobre Sodoma. Os portões rangem. 2 viajantes se aproximam. Ló está sentado ali, como faz todos os dias. Ele vê algo neles. Reconhece no olhar uma luz que não é deste mundo. Entrem, passem a noite na minha casa. Eles recusam.
Dormiremos na rua. Ló sabe o que acontece com quem dorme na rua em Sodoma. Insiste, suplicando, até que eles aceitam. O jantar é simples: pão sem fermento, azeite, ervas. As filhas circulam em silêncio. A esposa observa, curiosa e tensa. Há um clima no ar, algo como presságio. Então começam os passos do lado de fora. Um rumor que vira gritos. Batidas na porta. Uma multidão, jovem e velha, dos 4 cantos da cidade. Onde estão os homens que entraram? Traga-os para nós. A palavra que eles usam é eufemismo. O que pedem é violência. Humilhar o estrangeiro. Fazer da crueldade um espetáculo. A casa treme. O medo lateja nas paredes. Ló respira como quem mergulha. Sai. Fecha a porta atrás de si. Meus irmãos, não façam essa perversidade. Ele tenta apelar à consciência que sobra. Oferece, num gesto desesperado e errado, as próprias filhas, não para entregar, mas para ganhar tempo, para deter a horda. Eles rugem de volta. Quem é você para nos julgar? E avançam. As mãos dos 2 homens, aqueles viajantes, irrompem pela fresta, puxam Ló, fecham a porta. E então a rua escurece de um jeito estranho. Cegueira. A multidão, antes feroz, agora tateia, esbarra, grita, cai sobre si mesma. Silêncio. Dentro da casa, os anjos falam. Pegue sua esposa, suas filhas, saia. Esta cidade será destruída. Ló corre pela noite até a casa dos genros, noivos de suas filhas. Levantem-se! Vamos! O Senhor vai destruir a cidade! Eles riem, zombam. Sodoma parece invencível demais para cair. A aurora nasce com um brilho frio. E Ló, mesmo assim, hesita. Raízes invisíveis o amarram. Casa, bens, rotina, status. É quando os anjos pegam pela mão. Ló, a esposa, as filhas, e os arrancam para fora. Misericórdia também é isso. Mãos que puxam quando o coração não consegue andar. Fora dos muros, a instrução é clara. Fuja para as montanhas! Não olhe para trás. Não pare na planície! Ló olha as encostas e teme. Deixem-me ir até aquela cidadezinha ali. Zoar é pequena. Vá, mas vá agora. O tempo encolheu. Ló cruza as portas de Zoar. E então começa. O céu escurece ao meio-dia. O vento muda de cheiro. Enxofre, metal, chuva que queima, relâmpagos sem nuvem, explosões de luz. E a primeira pedra incandescente cai com um bramido que parte o ar. O que acontece depois é indescritível. Paredes que resistiram a guerras desabam. Praças viram mar de fogo. As fontes secam. O riso vira grito. A multidão que cercou uma casa agora é engolida pelo próprio ódio, pelo próprio chão. Sodoma e Gomorra, a confederação da planície, caem juntas, como se o peso de sua história as arrastasse para o mesmo abismo. E no caminho, um único olhar muda um destino. A esposa de Ló, contra a ordem, olha para trás. Talvez por saudade, talvez por apego, talvez por incredulidade. E vira sal. Não é só corpo que petrifica, é um coração que ficou onde não deveria mais estar. Do alto das colinas, Abraão vê subir fumaça, como de uma fornalha, no lugar onde um dia houve riso, música e comércio. E entende, a justiça e a misericórdia caminham juntas, e às vezes caminham até onde podem. Zoar, a pequena, não dá paz a Ló. O medo muda de endereço, mas não muda de roupa. Ele sobe com as filhas para uma caverna. 3 pessoas, 3 sombras na parede, 3 respirações pesadas no escuro. O trauma faz barulho mesmo em silêncio. As filhas, marcadas pela catástrofe, acreditam no pior. O mundo acabou. Planejam perpetuar a família de um modo errado, desesperado. Embriagam o pai. Têm filhos dele. Desses filhos nascem povos, moabitas, amonitas, e assim, mesmo do erro, a história segue. Não como desculpa,
mas como lembrança de que a alma humana precisa de cura, não só de fuga. Sodoma e Gomorra não são apenas ruínas na memória antiga, são um símbolo, e símbolos são espelhos. Primeiro, prosperidade sem propósito atrofia a compaixão. Quando o pão é garantido, o outro vira ruído. Quantas Sodomas cabem em nossos condomínios fechados, em nossos feeds que só mostram quem pensa igual? Segundo, quando a hospitalidade morre, a violência social nasce. Negar acolhimento ao estrangeiro, ao fraco, ao diferente, é o início de uma cidade cega. Hoje, quem são os estrangeiros à nossa porta? Migrantes? Vizinhos? Gente que discorda da gente? Terceiro, cultura também pode pecar. Não é só o indivíduo. Quando uma cidade transforma perversão em espetáculo, quando a humilhação do outro dá audiência, quando a crueldade viraliza, a cultura adoeceu. A pergunta incômoda: o que a nossa cultura está premiando? Quarto, interceder importa. Abraão ficou de pé entre o juízo e a cidade. A oração dele não falhou, ela revelou. Quando faltam justos, não resta cidade. Hoje, quem está de pé entre nossas cidades e seu pior destino? Gente que ora, que age, que defende os vulneráveis. Quinto, não olhe para trás quando Deus disser, é hora de ir. Há momentos em que permanecer é trair a própria alma. Relacione-se com o passado sem se amarrar a ele. A esposa de Ló é um lembrete. Apego pode ser mais forte que fogo. Sexto, misericórdia, às vezes, puxa pela mão. Ló hesitou. Os anjos arrancaram. Às vezes, o livramento de Deus tem o som de uma porta fechando atrás da gente. Não é rejeição, é cuidado. Sétimo, mesmo depois do livramento, a alma precisa de reaprendizado. A caverna mostrou que sair de Sodoma é diferente de tirar Sodoma de dentro. Cura leva tempo. Exige verdade, disciplina, comunidade. Talvez você esteja pensando, mas nós não somos Sodoma. É mesmo? Veja os sinais. Riqueza concentrada como nunca. Indiferença à miséria. Violência que viraliza. Hostilidade programada a quem é diferente. E uma cultura que muitas vezes chama de virtude o que desumaniza. Não precisamos de fogo do céu para nos destruir. Às vezes, uma sociedade se desfaz por dentro, de cinismo em cinismo, de descaso em descaso. A pergunta não é se Deus vai mandar algo. A pergunta é, o que nós estamos cultivando? Porque aquilo que uma cultura cultiva cresce. E, quando cresce, governa. Esse é o ponto. Sodoma não caiu num dia. Foi construída, tijolo de soberba, argamassa de indiferença, telhado de violência, até que não havia mais 10. No mesmo tempo em que Sodoma florescia por fora e apodrecia por dentro, Abraão vivia de outro modo. Uma tenda aberta, pão preparado às pressas para acolher, humildade para ouvir, coragem para interceder. Esse contraste é todo o ensino. Qual cidade estamos construindo com a nossa vida? A dos portões que cercam e hostilizam? Ou a da tenda que acolhe? A cidade que aplaude a humilhação? Ou a que defende a dignidade? A cidade que ri de quem alerta? Ou a que ouve antes de cair? Se você quer uma direção simples, prática, para não repetir Sodoma, aqui vai um mapa de bolso. Acolha alguém que não pode retribuir. Defenda alguém quando for mais fácil ignorar. Peça perdão quando sua voz ferir. Diga não quando a cultura disser sim ao que desumaniza. Ore pelos lugares onde você mora e trabalha e haja como resposta à sua oração. Nenhuma cidade cai de uma vez. Nenhuma cidade muda sozinha. Mas uma pessoa pode impedir que um portão se feche. Uma casa pode manter acesa uma luz. Voltemos, por um instante, às colinas. Abraão olha a planície. Onde havia risos, há fumaça. Onde havia praças, há silêncio. Onde havia orgulho, agora só cinza. Ele não sorri.
não celebra. Quem ama a justiça nunca torce pela ruína. Ele entende que naquele dia, misericórdia e justiça tocaram o limite uma da outra, e que um justo de pé pode adiar uma tempestade, mas não pode manter de pé o que a cidade inteira decidiu deitar. Talvez, enquanto eu narrava, você tenha lembrado de cenas do noticiário, ou de coisas pequenas, muito próximas. O vizinho migrante ignorado, o colega exposto ao ridículo por ser diferente, a piada que humilha e viraliza. Sodoma é esse movimento interior que considera o outro um objeto. A cidade que cai começa nesse gesto invisível de desumanizar. Mas há outro caminho. Ele se chama hospitalidade, justiça, verdade e misericórdia. É o caminho que Abraão encarna com pão, água e pressa para servir. O caminho onde 10 ainda bastam para poupar. E se hoje não somos 10 numa rua, numa empresa, numa escola, sejamos um que acende a primeira luz. No fim, não é sobre uma cidade antiga, é sobre a nossa. É sobre quem estamos nos tornando quando ninguém vê. E sobre o que escolhemos quando o céu sussurra. É hora de ir. Não olhe para trás. Corra para a vida. E você? Vai olhar para trás e viver de saudade do que te destrói? Ou vai virar o rosto, dar o primeiro passo e escrever outro final? Se essa história mexeu com você, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Deixe aqui nos comentários. Em que ponto a nossa sociedade mais se parece com Sodoma hoje? E o que eu posso fazer a partir de agora para ser parte da mudança? Inscreva-se, ative o sininho, porque nos próximos episódios vamos abrir outros mapas antigos que apontam rotas para o nosso presente.